Coração, consciência. O que é o coração? O batimento? A emoção? Hoje, aqui no nosso canal, nós vamos trabalhar com coração. Coração, sentimento, coração, amor. Isto no sentido amplo da palavra. Sempre trabalhamos com o coração aqui, sempre trabalhamos de forma muito feliz, muito alegre, com muita emoção, para trazer a você o melhor trabalho, para trazer para você a nossa melhor experiência. E hoje, a promessa de um novo coração vai ser o tema da lição. Nós estamos vivenciando o nosso quarto trimestre de 2024, nós estamos trabalhando com o tema promessas. Já vimos várias promessas e nós estamos trabalhando nessa perspectiva, guiados pelo nosso querido comentarista, pastor Elinaldo Renovato de Lima, que está nos brindando com temas excelentes e fazendo-nos pensar. E hoje nós vamos para mais uma lição, nós vamos para mais uma aula aqui no nosso canal Ensine Palestra. Desde já, meu muito obrigado a você que está conosco, desde já muito obrigado a você que está nos prestigiando com a sua audiência, você que já faz parte da comunidade Ensine Palestra, você que já faz parte dessa comunidade que só cresce. Estou muito feliz em ter a sua companhia aqui. Você que está chegando agora também, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que já está conosco aqui no nosso canal. Se você gostar do vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal. Caso goste mais ainda do vídeo, você pode, inclusive, fazer seu comentário, compartilhe o vídeo, deixe o sininho ativado, enfim, venha fazer parte também da família Ensine Palestra, isso é muito bom. Aliás, a gente percebe que muitas pessoas assistem o vídeo, só que o número de curtidas não equivale a esse número. E a curtida, ela é fundamental para que a plataforma enxergue o vídeo, para que a plataforma veja que o vídeo é importante, veja que o vídeo tem fundamento e passe o conteúdo para outras pessoas. Então eu quero pedir para você, de uma forma muito especial, já deixe a sua curtida. Já deixe a sua curtida aí, porque isso é fundamental. Se você quiser ver o canal Ensine Palestra crescer, eu tenho certeza da sua vontade em crescer com a gente. Nós estamos muito felizes com a sua companhia. Quarto trimestre de 2024, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Vamos então a mais uma lição aqui no Ensine Palestra. Lição número 7, a promessa de um coração novo. Nós temos aqui o nosso texto áureo, que está lá no livro de Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Aliás, que saudades do estudo em Ezequiel. Nós temos aqui uma playlist que você pode assistir para que você tenha contato com todo o livro de Ezequiel. Nós exploramos o livro de Ezequiel do primeiro ao último capítulo em uma das nossas playlists. Você vai lá na capa do vídeo e vai encontrar ela. Com certeza você vai gostar. Um estudo fantástico que deixou muitas saudades. Bom, lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. A nossa verdade prática, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está dividida em duas partes. Primeiro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 25 e 29. Depois voltamos para o Antigo Testamento, lá no profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34. Nós hoje então vamos falar sobre coração. O tema de hoje, coração. Nós iremos fazer um vídeo com uma perspectiva um pouco diferente da revista, mas nós vamos trabalhar com o assunto proposto. Eu irei tentar evitar as redundâncias do conteúdo e centralizar o que precisamos compreender sobre a lição. Bom, vamos ver quais são os tópicos de hoje. O nosso primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica. Depois, segundo tópico, o coração de quem está em Deus. E o terceiro, promessas para o coração. Logicamente, o tema de hoje, coração, não é o órgão interno, o músculo cardíaco que bombeia o sangue para o corpo.
Uma explicação científica mais ampla é dada pelo mundo educação sobre o coração como órgão. O coração é um órgão muscular que, por meio de sua contração, garante o bombeamento do sangue para as diferentes partes do corpo. O bombeamento do sangue é fundamental para que nutrientes e oxigênio cheguem a todas as células e que os resíduos do metabolismo sejam levados até locais adequados para a sua eliminação. Quanto à simbologia do coração, aí nós somos informados pelo Wikipédia que no Ocidente o coração simboliza tradicionalmente os sentimentos, a paixão e o amor. Enquanto isso, no Oriente, o coração está associado à inteligência, à intuição e ao conhecimento. Mas tal não quer dizer que o significado oriental seja menos sentimental, já que a afetividade está presente em todos esses aspectos, apenas vivida e expressa de uma forma diferente. Nós vamos então aqui falar sobre alguma proposta, a proposta da revista também é fazer citações sobre o coração na Bíblia. Partes da Bíblia onde nós temos o coração como tema principal. Segundo a concordância bíblica exaustiva Joshua, eu usei bastante ela. Aliás, eu usei essa concordância, eu gostaria de usar mais, eu gostaria de fazer muito mais citações do que eu farei aqui neste vídeo. Mas são muitas citações. Para você ter uma ideia, são 973 vezes que ocorre o vocabulário coração na Bíblia Sagrada. O vocábulo coração ocorre 973 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Só no Antigo Testamento nós temos 818 ocorrências. Só no Antigo Testamento, 818 ocorrências. Já no Novo Testamento, nós temos 155 ocorrências do vocábulo coração. A palavra coração é mencionada diversas vezes na Bíblia Sagrada. E a nossa concordância bíblica exaustiva Joshua, que é excelente, eu indico para você, tem cada uma dessas situações que eu pontuei aqui sobre o coração. E é claro que eu vou resumir, fazer o resumo do resumo das citações que eu encontrei. Apenas vou aqui colocar algumas para que a gente possa, se situar nas diferentes perspectivas que a palavra entende-se a palavra, nas diferentes perspectivas que a palavra ela é pontuada na Bíblia Sagrada. A palavra coração é mencionada diversas vezes na Bíblia Sagrada, mas raras vezes recebe a intenção de relacionar-se ao corpo humano, ao órgão do nosso corpo humano. Na imensa maioria das vezes, assume outra conotação. Vamos então a algumas citações aqui. Já em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós temos a ocorrência do termo. Lá no capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Pensamento tem a ver com mente, com planos, com projetos, com determinar, com algo que irá acontecer segundo a minha vontade. Aliás, deixa aqui eu abrir um parêntese. Se fala muito em coração, mas também se fala muito em alma. Qual é a conotação? Qual é a inter-relação entre eles? Bom, a alma. Segundo o dicionário bíblico Vini, alma é o ego, a vida, a pessoa e o coração. Prossegue o dicionário bíblico Vini. O problema com o termo alma é que nenhum equivalente do termo ou a ideia por trás dele é apresentado no idioma hebraico. O sistema hebraico do pensamento não inclui a combinação ou oposição dos termos corpo e alma, que na verdade são de origem grega e latina. Nós temos, nesse quesito alma, a mente. A mente, ela é a vontade do ser humano. Mas também nós temos em alma o sentimento, a emoção. Mas também nós temos no quesito alma a vontade, o agir. Então, tudo isso refere-se à alma.
Muitas vezes a gente fala coração de uma maneira figurada, de uma maneira poética. Nós fizemos um empréstimo poético para a palavra coração, para designar sentimentos. Mas também, como nós já começamos a ver aqui nesse primeiro versículo ali em Gênesis, também fala sobre vontade. Também fala sobre mente, planos, projetos, como, por exemplo, ali em Gênesis 6:5, determinar como algo irá acontecer segundo a minha vontade. Eu posso desejar, eu posso planejar o bem e o mal. Nesse texto aqui, em apreciação, aqui fala sobre o mal. Nesse versículo, não temos a intenção apenas, nós temos já a execução. E foi escolhido justamente fazer o que é mal. Nesse texto nós temos o homem coletivo, nós temos a sociedade, e o senso comum entre as pessoas era fazer o mal, o reprovável. Logo, existe uma certa individualidade, pois reserva o bem para mim, deixo o bem comigo, eu atribuo o bem para a minha pessoa, eu desejo, eu faço, eu executo o bem para a minha pessoa e o resto, desculpa a expressão, que se dane. O bem é para mim, o resto é o resto. É assim que as pessoas viviam ali. As pessoas, elas inclinavam-se para o mal, desejavam o mal e executavam o que era mal. Para você ter uma ideia bem essencial a respeito do termo, a primeira poesia de Lameque, que está em Gênesis, era justamente para que ele contasse através da poesia sobre a morte de duas pessoas que ele executou. A primeira ocorrência de poesia na Bíblia já é tragicômica, nem cômica, é trágica mesmo. É patética. Fez uma poesia, o senhor Lameque, por ter matado duas pessoas, dois jovens, gabando-se disso, orgulhando-se disso. Então, assim, a gente vê como estava a atmosfera nessa época, nesse texto que nós lemos. Já em Gênesis 8:21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal. Olha só, de novo, desde a sua infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. E em algumas versões, aqui, o Senhor fala em coração. Em coração. Quando ali fala que Deus, ele disse para si mesmo que não irá destruir todos os seres vivos, em algumas versões ele diz, o Senhor, falou no seu coração que não irá destruir os seres vivos. Coração aqui então é o individual, é o sentimento, é a decisão própria, agora do próprio Deus. É a vontade, agora do soberano. É a execução, é a promessa de executar o bem, de executar um plano que não inclui novamente a morte através de um dilúvio. Não vai amaldiçoar mais a terra por causa do homem, porque não vale a pena. Tamanha a mesquinhez, a mediocridade do ser humano. Já em Êxodo capítulo 9, versículo 12, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. E aqui é uma palavra muito interessante. O que é endurecer o coração de Faraó? E este, segue o texto, não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés que iria acontecer. Porque o Senhor disse que iria endurecer o coração de Faraó. O que é endurecer o coração de Faraó? O coração de Faraó, mas temos aqui também uma interferência externa. O coração era de Faraó, mas aqui ele sofre uma interferência externa. O mais íntimo do monarca foi invadido, o seu coração. Ele não teve defesa sobre essa intervenção. E muitos apontam aqui um motivo de sustentação para a doutrina da predestinação.
Será que Faraó foi predestinado a não deixar o povo ir? Faraó foi destinado a ser mau? Faraó foi destinado a fechar as portas? Faraó foi predestinado por Deus a ser um empecilho? Faraó foi predestinado a fazer algo que Deus queria que acontecesse e não fazer o que Deus não queria que acontecesse? Algumas pessoas elas pregam justamente isso. Já o Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia declara em suas páginas que não foi um ato de Deus, mas uma vontade própria de Faraó. Então Deus disse para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó, porque na verdade o próprio Faraó iria endurecer o coração, o próprio Faraó iria tomar essa atitude de não deixar o pessoal ir. Então, o Faraó, segundo o Dicionário Bíblico Adventista, rejeitou os planos divinos, afastou-se da luz de Deus. Então, fica essas duas linhas interpretatórias. O que você acha? Coloque a sua opinião. O que você acha? Qual dessas duas vertentes é a mais coerente? Qual dessas duas vertentes é a mais correta? Gostaria de ler o seu comentário a respeito. Mas comente mesmo. Coloque aí o seu comentário para que a gente possa também ter ali uma interatividade com você. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu estou lendo lá em Deuteronômio 6:6. Coração aqui diz respeito à mente, ao intelecto, ao ensino da vontade de Deus aos filhos. Descobrimos isso ao ler o texto em sua íntegra. Deus estava ordenando a passagem dos ensinamentos para as futuras gerações. E a carta aos Hebreus traz a mesma perspectiva. A mesma perspectiva você encontra lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Ou seja, Deus vai colocar na mente, na consciência da pessoa, no intelecto da pessoa a sua palavra, para que a pessoa deseje esta palavra, mas sempre Deus dando ao homem o livre-arbítrio. Deus não vai abrir deixa eu fazer um exemplo aqui bem corriqueiro, bem banal. Deus não vai abrir a cabeça da pessoa, colocar a sua palavra ali dentro, fechar a cabeça da pessoa e a pessoa fazer agora só o que Deus quer. Deus não vai programar a pessoa. Deus não vai programar, Deus não vai robotizar a pessoa, Deus não vai fazer uma lobotomia na pessoa. Não. Deus vai mostrar a sua lei, vai mostrar a sua graça, vai mostrar a sua misericórdia, vai mostrar os seus mandamentos, mas o homem decide seguir ou não. E isto foi desde o princípio, desde o começo. Deus, em Deuteronômio 6:6, conforme nós lemos, diz que as palavras devem ser ensinadas de pai para filho. Mas muitas vezes não acontecia isso. E tanto é que o povo judeu desprezou o Messias. Tanto é que o povo judeu desprezou a proposta de Deus de ser uma nação sacerdotal. Então, no mesmo capítulo, lá de Hebreus, no mesmo capítulo 10, agora no versículo 22, temos agora coração com sentido de consciência. Quer ver só? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, aqui fala de consciência. O texto aqui ele traz coração e também traz consciência como sinônimos. E essa mesma característica de consciência é observada lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, lá em Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Somente quem está com a consciência limpa, sem peso, sem dolo, poderá ver a Deus. Lá em Lucas 24:32, eles disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Aqui temos o diálogo de dois seguidores de Jesus, lá no caminho de Emaús, lembra do texto? Atônitos ao descobrirem que o interlocutor que os deixara é o próprio Cristo. Então o coração aqui ardente fala de êxtase, entusiasmo, alegria, serenidade, algo muito bom que até então era inexplicável. Só com a saída de Jesus Cristo de cena, que era o próprio Cristo que estava ali, é que eles começam a entender.
Lá em Efésios 3, 17 e 18. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Paulo já havia, nesta epístola aos Efésios, comparado o nosso corpo a um templo. O templo da morada de Deus. Coração aqui fala de sentimento, de emoção. Nossas emoções e sentimentos devem estar em sintonia com Cristo. Nosso coração, podemos fazer uma figura de linguagem, é a habitação interior, ou seja, Cristo deve ser o coordenador, o gestor de nossas emoções, estando arraigados e fundados em amor. Paulo já havia nos mostrado aqui nessa carta a importância de um fundamento sólido para uma construção. Agora fala de sermos arraigados. Devemos ter raízes. Muitas pessoas não criam raízes. Estão sempre de um lado para o outro, procurando coisas novas, modismos, movimentos. Nós devemos ter raízes sólidas. Se temos a certeza que Cristo nos chamou e que estamos no lugar certo, onde deveríamos realmente estar, precisamos criar vínculo com a nossa igreja, com a nossa comunidade, com os nossos irmãos. O texto fala ainda, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Se não tivermos o nosso coração plantado nas coisas de Deus, na obra de Deus, se não tivermos compromisso, aqui fala agora de coração, relatando compromisso, expondo compromisso com o evangelho do reino. Se não tivermos compromisso com o evangelho do reino, se não tivermos convicção de nosso chamado, se não tivermos responsabilidade com a igreja de Deus, não estamos servindo a Ele. Mas se nós tivermos o coração comprometido, fechado, fechadinho com o reino, aí nós estaremos, sim, fazendo a obra de Deus. Para terminar, eu quero analisar só mais um capítulo ali de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, palavra extremamente conhecida. Credes em Deus? Crede também em mim. Aqui turbar o coração fala de preocupação. Preocupação, a preocupação dos discípulos, porque Jesus agora, ele nota que os seus discípulos começaram a se preocupar. E agora ele está falando de separação. Eles estavam acostumados com a liderança de Jesus, com a autoridade do Mestre, que agora precisava deixá-los. Então, turbar, entristecer, e aqui mais uma vez, coração linkado com sentimento. Não se turbe o vosso coração. E os seus sentimentos estavam sendo agora acometidos por medo, mas a sua vontade também de estar com Cristo. E depois Cristo vai dizer, lá no capítulo, ainda no livro de João, vai dizer ainda que onde Ele, lá no mesmo capítulo, onde eu estar, eu quero que vocês também estejam. A vontade deles é que Jesus Cristo estivesse com eles. O coração fala de vontade aqui, mas também eles não podem, pelo menos por enquanto, estarem com o Mestre. Mas também o coração deles tem a ver com a mente, com a consciência. E como essa consciência ficaria após a partida de Jesus? Eles teriam que lembrar de tudo que Jesus falou e colocar em prática. Também teriam que enfrentar pessoas que perguntariam a eles, onde está o Mestre? Cadê Jesus? Onde está o Mestre de vocês? Então o coração aqui também fala de atitude e de ação que deveriam tomar em relação às outras pessoas. Bom, eu analisei aqui, procurei analisar de uma forma muito rasa, é verdade, mas analisei aqui alguns textos que falam de coração para falar agora, encerrar com a promessa de um novo coração. Um novo coração quer dizer uma nova perspectiva de vida. O novo coração quer dizer uma nova vida. O novo coração quer dizer um novo caminho a seguir. O novo coração quer dizer um novo nascimento. A pessoa nasce e os seus órgãos, eles nascem juntos, seus órgãos também são feitos, os seus órgãos também nascem com o corpo, os seus órgãos também estão ali em formação e um novo coração precisa ser formado. Uma nova perspectiva precisa ser formada. Uma nova vontade precisa ser liberada, porque agora, fazendo parte do reino de Deus, o nosso coração tem que se renovar. Seja ele na perspectiva de sentimento, seja ele na perspectiva de ação, seja ele na perspectiva de consciência. Tudo deve renovar-se.
Que nós tenhamos um coração cada vez mais renovado, uma consciência cada vez mais renovada, uma vontade cada vez mais renovada de fazer a obra de Deus. E assim, com certeza, nós estaremos contribuindo para o reino e estaremos também contribuindo para a volta de Jesus Cristo, abreviando a volta do Mestre. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado por ter participado dessa aula com o seu comentário, com o seu like, muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, nos ajudando a crescer, foi maravilhoso ter a sua companhia. Até a próxima semana, quando estaremos dando a lição 8 aqui no Ensino Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.